E aí, quando eu fui morar sozinha com ele, que nosso casamento acabou. Choque de realidade. Choque né? de realidade. Aí não tinha maturidade pra isso, não estava preparada pra isso também, né? É. Aí foi mais ou menos com 21 anos quando eu me separei. E aí eu tinha financiado o apartamento que eu morava Com ele? com ou esse. depois? Com esse. A gente saiu da casa da minha sogra e financiamos um apartamento. E aí a gente foi morar sozinho. E aí a gente separou porque não deu certo. Tá. E aí eu me vi com uma situação financeira difícil, porque eu não tinha condições mais de pagar a prestação. E aí uma amiga me disse, nessa época eu era coordenadora de RH, de uma empresa de marketing promocional no Rio Grande do Sul. E aí uma amiga me disse assim, uma prima minha fez um show numa casa noturna, ganhou R$ 500. E aí eu disse, bah, R$ 500 pra mim era metade do meu Isso que eu salário. ia falar, você Naquela ganhava- época era R$ 1.000 que eu ganhava. E não dava pra pagar e as contas. Não dava pra pagar as contas. E aí eu disse, vou lá fazer um show. Só que quando eu cheguei lá eu vi que não era esse valor, né? E acabei entrando pra prostituição. Não era esse valor? Era Não, era menos? bem menos, bem Putz. menos. E aí eu acabei descobrindo que a prostituição eu ganharia muito mais. E aí eu fiz da prostituição o meu trabalho. E aí você começa a trabalhar lá. Aos 21 anos. Mas nessa casa ou atendendo... Eu fiz, na verdade, a primeira casa que eu fui eu não gostei. Tá. Daí eu achei meio sujo, assim, meio estranho. Daí eu pesquisei na internet uma casa melhor, daí eu fui, que é o Gruta Azul, que é muito conhecido em Porto Alegre, que é uma casa muito bonita. E aí eu fui pra lá e eu achei incrível o lugar, assim, parecia uma balada bar, as meninas lindas com o corpo perfeito dançando. E aí eu disse, eu quero ficar aqui e trabalhar e ganhar dinheiro. Tava com quantos anos nessa época? 21 para 22 mais ou menos. E aí eu não bebia. E então pra mim eu pensava assim, eu não vou beber porque a maioria das meninas que acabam Gasta tudo no... gasta, eu quero juntar um patrimônio. E foi o que Você eu tinha fiz esse nesses plano anos. de- Eu tinha esse plano de construir, porque eu vim de uma família muito pobre, né? Então eu pensava, eu não quero me relacionar com ninguém, não vou me apaixonar por ninguém, porque eu quero juntar dinheiro e mudar a minha vida e a vida da minha família. E foi o que eu fiz. E você conseguiu? Consegui, Juntava a grana? consegui. Tive financeiramente muito bem nesse período também. Sim, apartamento, carro. Mas como que foi a tua experiência nisso? Porque era uma coisa diferente pra você. Foi tranquilo ou teve aquele negócio, eu tô pensando só... Tem que pensar na grana, pensar na minha família. No início, quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, você encontra homens bonitos. Ah, é? Sim, homens bonitos, homens casados. Então, você pensa assim, nossa, eu ficaria com ele fora daqui. Então, por que eu não vou, né, ter um relacionamento, uma relação sexual com ele por dinheiro, sendo que eu ficaria de graça? E aí foi o que aconteceu. Aí foi mais fácil pra você nesse começo, porque eu então. escolho, na verdade. Ali você escolhe. Não era obrigado? Não. Ah, tá. Você é livre pra... É como uma balada. Entendi. Uma balada, você tá lá, o rapaz tá lá, o homem tá lá, depende da idade. Aí tem que entrar em acordo dos dois. Tem que entrar em acordo dos dois. Ficava o cachê... uma parte pra casa? Não, a casa não ganha Não? nada. Ela ganhava com o quê? Com a bebida? Com a bebida. Ah. Aí eu tinha que pedir um suco, só. Então a casa ficava com a parte do suco e eu ficava com o meu cachê inteiro pra mim. Aí na época eu comecei a cobrar em torno de R$ 400. E aí depois, quando eu fui ficando mais famosinha, daí foi subindo 800, foi subindo o valor de acordo com a fama que eu tinha. Entendi. E aí eu trabalhei lá na casa, fiquei alguns anos lá. E aí eu via famosas indo lá fazer show de striptease. Ah, é? E aí essa famosa ganhava muito bem nos shows. Só pra fazer o show? Só pra fazer o show. E eu disse, eu quero ficar famosa, porque se eu faço show aqui, porque daí eu comecei a fazer show também. Aí eu ganhava, acho que devia ser uns R$ 100 mais ou menos. E elas ganhavam 1.000, 2.000, 7.000, dependendo e nem precisava fazer programa. E não precisava fazer programa. Só dançar, fazer show. Aí você entendeu que fala, putz, esse é um caminho. Esse é o caminho pra mim ganhar mais. Que pra mim era uma empresa. Claro. Eu queria trabalhar e ganhar dinheiro e trabalhar o mínimo possível. E trabalhar o mínimo possível. Porque é o corpo que você tá... Isso. Né? Aí
Aí como eu trabalhava numa empresa de marketing, eu descobri que a propaganda seria a alma alma do do negócio, né? Então eu comecei a investir em mim, comecei a fazer cirurgia plástica. Mas qual era o teu codinome lá nessa época? Imola. Imola? Por causa da pista? Do Ayrton Senna. Das Sim, curvas perigosas? Sim. Eu falava, ou você se perde ou você chega em primeiro. Porque a pista morreu o Ayrton Senna, né? Infelizmente, saudoso Você se Ayrton Senna. perde ou chega... Isso, então pra mim era um marketing, era uma brincadeira. Claro. De mau gosto, né? Pra quem é fã, eu até peço perdão. Não, mas eu quando falo isso, eu nem relacionaria ao Ayrton Senna, mas pelas curvas perigosas mesmo. Pelas curvas perigosas, exatamente. E fazia sucesso, porque você falou que eram só meninas bonitas. Só meninas bonitas. E a competição existe como... Competição grande. Exatamente. E aí eu queria me destacar. Daí eu comecei a fazer muita cirurgia plástica pra ficar com o corpo perfeito. Mas você já tinha um corpo bom, perfeito, assim? Já era bonito, mas não com silicone, né? Tá. Toda, E as toda outras tinham? montada, né? As outras tinham. Então eu comecei a me montar, fiz nariz, lipo, fiz várias Tudo com a cirurgias. grana que você estava ganhando. Isso, eu ganhava e investia em mim. Aí dava resultado? Deu resultado assim? Sim. Tipo de você conseguir mais? Sim, quanto o corpo mais É bonito, mesmo? mais caro você cobrava, né? E aí eu comecei a investir em mim e aí eu descobri que ser famosa eu ganharia mais. Mas aí eu qual que comecei era- a mas descobrir. como? Então, como? Aí, porque tu vai fazendo amizade. Sei. Aí tu descobre que fulana da mídia faz programa. E ela é famosa. E então, poxa, imagina, eu ganhava 400, eu quero ganhar 15 mil. Eu não quero ganhar 400. Então eu pensei, tudo isso eu escrevi no livro, né? Sei. Morri para viver. Mas na época você anotava... Você tinha um diário, alguma coisa? Tinha É diário. mesmo? Você Tinha anotava as diário, coisas? Aham, tinha diário. Você tem esses diários ainda? Tenho. É? Aham. E o que você pensava na época? Você lembra o que você escrevia? Ah, assim? eu era muito Quero ser infantil. Um dia muito quero ser infantil, famosa e tal. Eu achava assim que quando eu fosse muito rica eu seria feliz. E, na verdade eu estava em busca da felicidade, né? Eu estava No em busca fundo de era preencher isso. um vazio que eu tinha. É. Eu tentava preencher com coisas, com pessoas, o vazio que estava dentro de mim. Entendi. Mas e como você pensou assim? Você é famosa como? Então, daí eu pensei, né? Como ser famosa. Exato. Aí eu lembro que na época, Na época já tinha rede social, essas coisas, Instagram, essas coisas ou não ainda? tinha Orkut. Ah, era a época do Orkut. Orkut. Mas não tinha influencer na época, não Não. existia essa coisa. Não tinha. E aí? E aí eu lembro que eu quis ser garota colorada, musa do Internacional. E o que é um concurso? É um concurso. Daí eu consegui participar. Aí foi o início, foi um degrauzinho de cada vez. Aí eu participei do Musa Colorada. Aí depois eu fui pro Twitter. Até foi estar aqui é o nível mais alto. Foi o ponto mais baixo? Por quê? O ponto mais O que baixo. você fez no Twitter? Então, no Twitter eu comecei a implorar para as pessoas para mim ser paniquete sagrada, porque eu queria muito ir para televisão. Ah, era a época que Paniquete era o Paniquete auge. era o tipo, auge. fazer sucesso, fazer capa de revista e tudo mais. E aí eu implorava eu não me lembro o nome do diretor lá. Nessa época era... Esqueci. Ou era Não o era o Ricardo, Bolinha. Não era o Ricardo. Não. Eu não me... O Alan Alan, Rapp. diretor, Nossa, é. eu implorava pra ele pra me dar uma oportunidade. Por quê? Estavam escolhendo uma... Tava escolhendo o Paniquete Sagrada pra fazer parte do... Nossa. Aí, o que eu consegui? Aí eu consegui que um câmera que gravava o Pânico Sei. visse o meu Twitter. E aí ele disse, vem pro Rio que vai ter uma gravação e eu vou conseguir pra você. Ah, é? Mas tu viu como a gente tem que ir atrás dos sonhos da gente? Ué, você não tem nada a perder. Não, E você deu já tem. certo. E você foi pro Rio? Na Fui louca? Fui pro Rio e consegui gravar com Mas o que eles que era? no meio da praia. Na praia? Eles estavam Na fazendo praia. matéria na praia? Aham. E como que foi essa matéria? Ah, foi muito legal. Que Aí eu era que beijei a eles Nicole Baus, dei um selinho É? nela. Tu vê, pra quem saiu do interior, nunca imaginei que ia conseguir através do Twitter ali, implorando, pedindo, por favor. E aí, como que foi? Daí foi muito legal, eu fiquei bem feliz, só que na verdade não fui selecionada para Paniquete Sagrada. Tá. Aí eu fui ser... Mas você já teve o gostinho, Já né? tive- Tipo, já tive é. perto lá. Eu não me então. lembro a ordem cronológica, assim, exatamente, que depois que eu tive o coma, a minha cabeça meio que deu uma assim, às vezes eu não consigo Colocar na colocar ordem na certa. ordem certa. Tá. Mas teve os legendários, que eu fui legendete do Marcos Mion, Ah, e aí foi muito legal também.
Mas o ápice, assim, que estourou, sem ser o Miss Bumbum, foi que eu fiz um comercial de refrigerante com o Latino. E aí eu disse Latino. Qual que era a marca? Ai, meu Deus, como é que O era? Paquito vê pra gente também. Eu não me lembro agora. Mas como que era o comercial? Mas era um comercial de refrigerante, que a música do Kuduro dele tava em alta. Ah, nessa época? Nessa época. E aí eu disse pra ele, me dá uma oportunidade. Eu disse, me dá uma oportunidade pra ser tua legendete. Eu vou me empenhar, vou dançar, vou fazer, né, o que for. Mas você já tava no Legendários ainda? Não, ainda não. Isso foi antes do Legendários? Isso, eu acho que foi antes do Legendários. Eu não me lembro se foi antes ou se foi depois. Mas você entrou em contato direto com o Latino, é isso? Sim, porque eu fui gravar um comercial com ele. E ele tava lá. Ah. E aí eu pedi pra ele uma oportunidade. E aí? E aí ele disse, tá bom. E ele acreditou em mim e deu certo. Daí eu fui dançarina dele um período. E aí posei pra Sexy, veio o convite da Sexy como musa do Kuduro. Então era tipo, tava musa tudo... do Kuduro é engraçado. Pra quem não sabe, teve essa moda do Kuduro. Teve. E aí, pra mim, era um sucesso, porque imagina, né? Eu tava conseguindo capa de revista, coisa que nunca imaginei que iria conseguir. Mas e o meu cachê aumentando. É isso que eu tô falando, de grana tava rolando também diferença? Porque a capa mesmo não paga muito hoje em dia, não, né? a capa não paga. Foi a época que o pessoal pagava 1 milhão. Não, na época me pagou acho que foi uns 30 mil reais. Aí, tá foi vendo? algo bem baixinho, assim. Mas pra não mim... era só pelo dinheiro, era era pela visibilidade que iria aumentar o meu cachê. E aí depois... Mas você continuava ainda morando lá no sul ou você já tinha vindo pra cá nessa época? Na época do Latino eu parei porque eu tinha grana guardada. Daí eu falei pra ele, fui sincera com ele. Eu disse pra ele, né, do meu passado. Daí ele disse, mas quando tu estiver comigo tu não pode estar fazendo isso. Ah, ele falou? Falou. Daí eu falei, não, tudo bem, eu tenho dinheiro pra me manter, e mais o cachê, tá tudo tranquilo. Aí você parou, daí eu parei nesse período e fiquei sem fazer. E tinha muita grana, sempre fui de guardar dinheiro assim. Você não era de gastar? Não era de comprar gastar. Carro, comprar não sei o quê? Não, eu já tinha comprado, né? Eu já tinha apartamento, já tinha comprado carro. Pô, então você ganhou uma grana legal, então. Ganhei. E ainda tinha uma grana guardada pra poder viver. Pra me manter, isso. E aí eu fiquei esse período sem trabalhar, sem fazer nada. E só dançando com ele. Aí eu pedi o desligamento e fui participar do concurso Miss Bumbum. Eu tinha participado do Miss Bumbum um ano antes. Só que eu não ganhei. Tá. Eu só participei e não fiquei. Eu só fiquei entre as 15 finalistas. E aí veio no ano seguinte, em 2012, que eu participei do Miss Bumbum. Onde era o concurso? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo? Isso. E aí eu ganhei como vice. E quando eu ganhei como vice, eu pensei, meu Deus, eu queria ser a campeã, né? E aí eu disse, o que eu vou fazer? Daí eu peguei a terceira e disse, me dá um beijo de língua. Pegou a terceira? Aí ela, tá bom. Só que nessa época não era tão explícito assim. Não acontecia isso? É mesmo? Então eu que dei uma revolucionada, lugar. Assim. Não era, né, tão comum duas mulheres se beijando. Então era algo tipo... Mas na hora você pensou isso? Na hora eu pensei. Porque eu pensei, poxa, eu não tava feliz com o segundo lugar. E a minha topou assim, e aí saiu... E aí saiu em todos os sites. Tipo André Surak, é o nome da... A Camila Vernaglia. E eu nunca gostei de mulher assim. Ah, não? Você não, só que daí... Foi um beijo técnico, Foi um beijo técnico. Só que daí o que eu pensei? Foi de língua. Calma, Paquito. Segura aí, Paquito. Tava quase pensando aqui em concorrer a Miss Bumbum aqui. Pra ver se rola alguma coisa. E aí o Miss Bumbum me deu a visibilidade que eu queria. Daí o que eu fiz? Daí eu pensei, eu preciso me manter... Seu nome então começou a bombar. E tal. Isso. Aí o que eu fiz? Que é um nome bom pra caramba. André Surak é forte esse nome, É forte, né? Já te falaram isso, né? E aí... E daí deixei de lado o Imola, né? O Imola já não existia mais. É mesmo? Aí eu continuei... Aí você manteve a Andressa até pra... Mas você continuou fazendo o programa? Continuei fazendo o programa. Como Andressa. Só que daí era com cafetina, que só as cafetinas teriam meu contato. Por exemplo, se tu me visse na rua, só alto nível. Aí o cachê... Aí aumenta. 4 paus. Acima de 4 mil, daí no caso, né? 7 mil, 15 mil. Eu cheguei a ganhar 30 mil. Em um programa? Em um programa. O quê? 30 mil reais. Tipo uma hora? Depois da época do Cristiano Ronaldo. É? Foi.
Porque aí a pessoa quer exatamente você, né? Não é tipo, paga. Não. Vê alguma... Não, ela vai atrás de mim e paga o que for. Mas a cafetina que tem os contatos? Isso. Aí ela fica com quanto? Ela fica com... Aí depende. Ela negocia, vamos supor, se ela fechar 30 pra mim, ela pode pedir 35 e ficar com 5 pra ela. Entendi. Você fala o seu valor. Eu digo o meu valor. O que ela quiser colocar mais. Isso. Então, desde que eu fiquei famosa, abaixo de 7 mil eu não saía. Caramba. Mas aí, mesmo assim, você ainda guardava dinheiro ou começou a gastar pra caramba? Sim. Você nunca foi de gastar, então? Não, eu comecei a gastar depois que eu me envolvi com a cocaína.